Dia Brasil, bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou um homem branco, cabelo branco, de óculos. Estou usando uma camisa azul e branco e um blazer escuro. Estou no escritório aqui em São Paulo hoje. Atrás de mim tem uma janela com desenho na janela. Alguns itens de logística para quem está nos acompanhando pela primeira vez. A sessão será gravada, será enviada a gravação para você no final. O mais importante é que quem fizer mais perguntas durante o evento ganha uma cesta de chocolate. E aí você pode colocar suas perguntas no campo habilitado do Google Meet. Desde que você não ganhou chocolate ainda, aí você está concorrendo com nossa cesta de chocolate. Aí pode nos acompanhar nas redes sociais. E aí tem a aba o programa Novas Perspectivas para tirar suas dúvidas. A gente recomenda a utilização do Google Chrome para melhor experiência. E registramos o curso para fins do CRC e aí está valendo para fins de profissionais com registro ativo. E aí finalmente tem nosso e-mail. Aí estou falando um pouco do nosso programa. Tem nosso site, onde você pode ver os próximos eventos. Temos eventos toda quarta-feira, das 9 às 11. Estamos no nosso 8º ano do programa Novas Perspectivas. E aí nós tem sido mais que 100 mil participantes. E aqui nós temos nosso playlist no YouTube, onde tem mais que 200 eventos, cada um 2 horas. Aí tem mais que 400 horas de gravação de temas sobre eventos passados que temos feito. E aí, se você quer receber os convites para nossos eventos, ou você quer que sua equipe recebe, aqui tem a inscrição, o cadastro para receber os convites dos nossos eventos. Aí, nossos eventos são todos abertos, completamente abertos, gratuitos. Aí pode convidar quem você quiser, ou quem quiser pode inscrever. Sempre recebemos pedidos dos últimos eventos. Aqui tem a gravação dos últimos eventos, os últimos 10 eventos que fizemos. Semana que vem, vamos falar sobre derivativos e hedges. É uma área onde tem gerado bastante discussão, então vamos falar tentar simplificar algumas das perguntas mais comuns na área de derivativos e operações os vários tipos de operação de hedge que encontramos. E aí, com isso, eu vou pedir para Jéssica se apresentar. Jéssica, você quer se apresentar? Obrigada, Kieran. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jéssica Vinck, sou uma diretora aqui da PwC. Eu trabalho nas áreas de Capital Markets e também na área técnica da PwC. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de como foi minha experiência participando no processo de elaboração do modelo, o primeiro modelo aí que a gente tem de relatório de sustentabilidade. Acho que vai ser um tema muito interessante. Foi muito interessante participar desse projeto. Então, acho que vai ser uma conversa bastante interessante aí. E acho que todo mundo já me conhece falando um pouco sobre contabilidade. Hoje vai ser uma Jéssica diferente falando sobre sustentabilidade. Legal. Obrigado, Jéssica. E nossos outros panelistas ainda vão se conectar, então vamos apresentar eles na sequência. E aí temos, então, sobre o tema do novo relatório do ISSB, o CBPS, esse novo padrão de relatório ESG, temos feito vários eventos sobre isso no passado, então a gente resolveu aqui colocar uma lista dos outros eventos que temos feito sobre esse novo padrão de relatório. E aí quem quiser, são todos na nossa playlist e são abertos gratuitos para quem quiser acessar. Em termos de publicações sobre o tema, nós temos a norma da CVM 193, que requer esse novo padrão para as empresas listadas na CVM. Nós temos também a norma do CFC, que também requer esse novo padrão de relatório ESG a partir de 2026 para as demais empresas que publicam relatórios ESG. Temos a taxonomia
de sustentabilidade. Então, tem mais que 5.000 linhas de taxonomia de potenciais linhas de informação no relatório, conforme o padrão, o modelo padrão. E por isso que nosso objetivo hoje era para discutir o modelo das divulgações, porque na taxonomia tem mais que 5.000 linhas e vamos discutir como que isso aparece no relatório. Nós temos e uma das temas que gera bastante discussão é a meta como chegar no net zero e nessa em várias, e aqui tem um estudo do PwC onde mostra que a redução seria mais que 17% por ano se fosse ter uma redução consistente em percentagem por ano. Temos e aí temos também a panorama da implementação do ESSB no Brasil. Aí temos a publicação sobre como começar a implementação desse novo padrão. Temos um set aqui que é o CBPS, então tem a versão em português dessas mesmas normas do FRS em português sobre o relatório de sustentabilidade, que está no site do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Temos a pesquisa sobre as divulgações sendo feita atualmente sobre ESG das empresas listadas na Bovespa. Temos a guia do PwC sobre a sustentabilidade, e aí essa aqui tem mais que 1.000 páginas de interpretações sobre a aplicação das normas, as normas ESG. De novo, esse novo padrão e aí tem o que a gente vai discutir hoje, o exemplo sobre divulgações de sustentabilidade, sobre como que vai aparecer no relatório. Temos não poderia faltar de falar, está gerando bastante discussão que as propostas de ônibus na Europa, onde tem uma alteração grande na aplicação, uma proposta grande de aplicação, talvez redução do escopo das normas europeias, do CSRD, que está gerando bastante discussão, mas é uma proposta ainda, só para quem quiser ter mais informações sobre isso. Temos a Lei 15042 de dezembro do ano passado, que fala sobre a primeira lei sobre a redução de emissões de gás com efeito estufa. Aí nós temos também o Strategy End, ou seja, como chega em baixas emissões de carbono e sustentabilidade. E aí o CVM recentemente publicou o Ofício Circular Anual, orientações para as empresas registradas na CVM. Então a gente resolveu colocar na lista aqui para aquelas empresas listadas no CVM para tomar conhecimento da publicação. E aí tem algumas matérias que foram publicadas na Europa que são interessantes. O primeiro, que 15, é sobre a definição de materialidade, e a 16 sobre definindo as empresas que estão dentro da cadeia de valor. Então, são publicações interessantes de referência. E, finalmente, tem o link para o nosso site, a nova equação, explicando a forma que nós trabalhamos aqui na PwC. E, com isso, chegamos na nossa pesquisa inicial. A gente agradece todo mundo que poderia entrar para voltar à nossa pesquisa, para a gente saber as áreas que a gente deveria focar e a opinião que você tem sobre esses temas. Então, a primeira pergunta aqui, a primeira pesquisa: quais são as exceções, opções que você pretende tomar na apresentação do primeiro relatório? Então, aqui, ou seja, no primeiro relatório desse novo padrão do ESG, tem uma série de opções e decisões a serem tomadas. Então, aqui uma provocação de que as empresas têm definido ou pensado que, devido ao cronograma, a empresa já deveria ter seu plano de publicação. Então, a primeira
existe uma opção de não apresentar dados conforme o GHG Protocol, em certas circunstâncias, no primeiro relatório. Existe a opção no primeiro relatório de não publicar na mesma data que as demonstrações financeiras. No primeiro relatório existe a opção de não falar sobre os outros riscos e oportunidades, a não ser de clima. O D também tem a opção de não apresentar as informações do escopo 3, as emissões do escopo 3. Tem também a opção de não apresentar informações comparativas. No primeiro relatório também, conforme o nome da CVM, existe a opção de não apresentar um relatório de seguração razoável pelo auditor independente. E também existe essa opção também que você nem precisaria apresentar o seu relatório antes do ano base 2026. E aí tem H nenhum dos anteriores e não sei responder. Então, o que está ganhando aqui, na verdade, o que está ganhando é não sei responder. Então, tem bastante empresa que não tem uma resposta definida sobre o primeiro relatório ainda. E o que vem na sequência, opção G, ou seja, muitas empresas eles não pretendem apresentar antes do ano obrigatório, que é 2026. E aí, acho que depois disso cai bastante as alternativas. Aí tem as outras decisões, os votos são bastante reduzidos. Tipo, o que tem de destaque entre os outros é a opção de não apresentar informações comparativas e também item B, que não publicar na mesma data que as demonstrações financeiras. Então, são os dois principais opções que seriam utilizadas. Muito obrigado para todo mundo que votou. Então, vamos para a pesquisa número 2. Qual a informação você acredita que seria difícil levantar para o primeiro relatório SSB-CBPS? Então, das informações, o que você acha que vai ser mais difícil? Explicar a linha meta das metas como o Acordo de Paris, porque tudo essas normas eles têm origem na discussão do Acordo de Paris, onde todos os países acordaram com a descarbonização. O B, explicar a mudança climática, por que é tão relevante para a empresa. O C, as emissões do escopo 3, da cadeia de valor. O D, definição de materialidade. O E, assegurando que tem informações consistentes, usando bases atualizadas. F seria identificação, quantificação e reporte das principais estimativas e julgamentos. G, definição de metas para curto, médio e longo prazo. H, identificar e descrever os principais riscos e oportunidades. E suporte adequado para auditoria independente. O J, não sei responder. Obrigado para todo mundo que está voltando. O vencedor aqui é o item C, que é emissões vinculadas com a cadeia de valor, ou seja, fornecedores e clientes, escopo 3. Então, o escopo 3 parece que vai ser o maior desafio que existe na preparação. Inclusive, é por isso que é uma das opções que pode ser deixado fora do primeiro relatório, mas seria requerido no segundo. Então, mas o escopo 3 é um grande desafio para quem vai preparar esse relatório. Na sequência, tem bastante voto para definição de utilidade, as informações atualizadas, a identificação dos principais estimativos de julgamentos, definição das metas, curto, médio e longo prazo, e identificar e descrever os principais riscos e oportunidades. E os outros vêm um pouco mais baixo. Então, obrigado a todo mundo que votou neste item. Vamos para a terceira pesquisa. Para o novo relatório ESG no padrão do SSB-CBPS, quais são as definições que já foram feitas? Ou seja,
Opção A, materialidade para o investidor. A opção B, que a empresa vai apresentar somente a informação requerida, que existe, acho que muitos relatórios ESG hoje têm informações, tem muitas outras informações talvez que não seriam requeridas nesse novo padrão de relatório. C, responsabilidade do conselho de diretoria, ou seja, o que vai ser o papel do conselho de diretoria nesse processo. D, as metas anuais de redução. Aqui a provocação se vai ter metas anuais, já que o relatório vai ser anual, a pergunta é se as metas vão ser anuais. Senão vai ser difícil reconciliar as metas com os relatórios anuais. E se as entidades na cadeia de valor, F, como vai acompanhar as interpretações e novidades das normas, G, políticas, interpretações das normas, e H, não sei responder. O vencedor aqui é H, não sei responder. Então, tem bastante dúvida ainda sobre as coisas a serem definidas para as empresas na aplicação desses novos nomes. O segundo item que tem maior número de votos é B, apresentar somente a informação requerida. Ou seja, aí estamos imaginando que seria um relatório separado, ou seja, no padrão, somente com as informações requeridas pelo padrão ISSB e CBPS. E os outros têm bem menos votos. Tem, tipo, materialidade de investidor definido, tem responsabilidade do conselho, aí tem metas e tem também as políticas, interpretações das normas. E aí, como você pode ver na publicação do PwC sobre o manual do PwC, tem bastante interpretação a ser feita sobre a aplicação dessas normas. Então, vamos para a penúltima pesquisa, número 4. Então, como você pretende envolver o auditor independente na seguração das informações ESG? Então, como que vai ser o auditor? Seria fazendo diagnóstico, verificando as principais decisões, ou seja, na medida que vêm sendo tomadas decisões, seria alinhado com o auditor, seria verificando os dados que serão utilizados. Na fonte dos dados, tem uma série de alternativas na fonte dos dados e será que vai ser o auditor vai ser envolvido nisso através do formato de conteúdo, o padrão, vamos dizer, o formato de conteúdo do relatório vai passar para o auditor, as divulgações sobre as metas e uso de crédito de carbono, o F, a asseguração razoável dos dados a partir de 24, G, a asseguração razoável dos dados a partir de 25, H, não sei responder. E aqui tem o maior número de votos, temos para C, verificação dos dados sendo utilizados, que é um tema super importante. E também temos B, que é verificação de principais decisões, realizando um diagnóstico e a asseguração razoável a partir de 2025. Então, tem várias aqui que já estão pensando que seria altamente recomendado já fazer a asseguração razoável a partir de 2025, considerando que a asseguração razoável é um conceito novo que tem um nível de exigência muito grande. Vamos para a última pesquisa. Quais são os principais desafios na implementação do relatório no padrão do ISSB? Então, os principais desafios. Opção A, criação de novo relatório neste padrão. B, definição de governança, gestão temática. C, integração das áreas na organização que atuam nas diferentes frentes abordadas pelas normas. D, informações qualitativas sobre os riscos e oportunidades. E, informações quantitativas sobre os riscos e oportunidades. F, a conexão das demonstrações financeiras com as informações de sustentabilidade. G, a necessidade de publicação de informações de sustentabilidade na mesma data que as demonstrações financeiras. E H, não sei responder. Os desafios aqui temos integração entre as áreas da organização, as informações qualitativas dos riscos e oportunidades, informações quantitativas dos riscos e oportunidades, a conexão com as demonstrações financeiras. E aí tem
pouco menos votos para a criação do novo relatório. Opção A tem B, definição de governança, tem também o G, a necessidade de publicação na mesma data que as demonstrações financeiras. Legal. Então, muito obrigado para todo mundo que votou, ou seja, esse novo padrão de relatório continua sendo um desafio bastante relevante. Eu acho que agora vamos para a apresentação e acho que a Melissa já está conosco. Melissa, você quer se apresentar? E já antes da apresentação? Sim, Kieran, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Isso, tranquilo, escuto bem. Muito obrigada. Perdão pelo atraso, pessoal, eu peguei um trânsito bem relevante aqui na cidade de São Paulo, mas estou aqui, presente, né? Me apresentando, sou uma mulher, cabelos castanhos, curtos na altura do ombro, levemente encaracolados, uso óculos, estou usando uma blusa cor de ferrugem PwC. Estou no escritório da PwC, então atrás de mim, né, estou numa sala de reunião, tenho o vidro da sala de reunião. Estou disponível para conversarmos sobre esse assunto tão interessante que é o novo relatório ISSB. Então, dando andamento aqui à nossa apresentação, vamos lá. Não falei, né, pessoal, mas para quem não me viu, não me conhece ainda, eu sou diretora aqui da área de mercado de capitais na PwC Brasil, trabalho diretamente com o Kieran e gosto de participar desses webcasts e eventos relacionados aos temas de sustentabilidade, ESG e ISSB. Então, vamos lá. Passando para a nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho primeiro do arcabouço regulatório que determinou a necessidade, né, de empresas de capital aberto publicarem a partir de 1º de janeiro de 2026, ano fiscal ou ano social, seus respectivos relatórios de sustentabilidade em padrão ISSB. E depois nós vamos apresentar, né, o modelo do relatório ISSB que foi elaborado internamente aqui pela PwC Global. Tá bem? Então, falando um pouquinho, entrando aqui na seara das resoluções da CVM que determinaram a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras com padrão ISSB. Primeiramente, nós temos a CVM 193, que já é conhecida de todos, espero eu, desde 2023, que coloca o seguinte: existe aplicabilidade voluntária a partir de 1º de janeiro de 2024, com informações comparativas exigidas a partir do 2º ano de adoção voluntária. A periodicidade de entrega foi alterada pela pela resolução CVM 219 para até o final do 9º mês do fim do exercício social, né, consecutivo, ou seja, setembro do ano seguinte ao fim do exercício social, tá? 30 de setembro. E em período de aplicabilidade voluntária, a gente está falando de asseguração limitada por auditor independente registrado na CVM. Seguindo-se ao período de aplicabilidade voluntária, que nós já comentamos diversas vezes, se nós julgamos bastante importante, perdão, gente, que as empresas utilizem esse período para efeitos de teste, né, e para efeitos de tentativa mesmo de encaixe de um relatório no padrão adequado, certo? E adequação de suas práticas, obviamente, adequação das práticas de TCFD. Mas vamos lá, passado este período de 2024 e 2025, a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente tem aplicabilidade em caráter obrigatório, com periodicidade no 1º ano até a data de entrega do formulário de referência, ou seja, até o final do 5º mês do ano consecutivo, ou seja, maio, né, final de maio. E a partir do 2º ano, a data é a data da DFP.
E aí, a normativa é bem clara que sejam até 3 meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro. Ou seja, a partir do segundo ano de aplicabilidade em caráter obrigatório, nós devemos enviar o relatório ISSB via sistema da CVM na mesma data da ADFP. Essa é a exigibilidade. E nota, com asseguração razoável por auditor independente registrado na CVM. Então, nesse caso, a gente tem aí o complicômetro não só do prazo, mas também da asseguração razoável. Lembrando que a entidade de reporte do ISSB deve ser a mesma entidade de reporte das demonstrações financeiras, né? Como eu falei, isso deve ser protocolado na CVM. Então, esse aqui é o nosso arcabouço principal que determinou a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras. Aí a gente tem as resoluções acessórias, que sejam elas a 217 e 218, as quais, quando saiu a tradução para o português do ISSB, que é o CBPS número 1, CBPS número 2, saíram as resoluções correspondentes, sejam elas a 217, que coloca a obrigatoriedade de utilização do CBPS número 1, e a partir do momento que for efetivamente adotado o CBPS número 1, é de obrigatoriedade a adoção concomitante do CBPS número 2 também, ou seja, a gente precisa adotar os dois simultaneamente, seja no período de adoção voluntário, né, ou seja, mandatoriamente no período de adoção obrigatória. E a mesma coisa para a resolução CVM 218. Então, a 218 torna obrigatório para as companhias abertas a adoção do CBPS número 2, e a partir do momento que se adota o CBPS número 2, mandatório adotar o CBPS número 1 também, ou seja, concomitância. E aí, finalmente, pessoal, em relação às salvaguardas de transição, o que temos de bem interessante aqui, além da questão do período teste que a gente mencionou, é que as entidades, isso está claramente descrito ali na 193, as entidades que optarem pela adoção voluntária podem utilizar os waivers, né, ou reliefs, ou flexibilizações estabelecidas na norma do ISSB até o primeiro exercício social de adoção obrigatória. Sejam estas salvaguardas. E aí, especificamente, estamos falando do ISSB S2, né? Questões relacionadas a fatores climáticos. Sejam estes fatores que não é requerida divulgação de escopo 3 de gases de efeito estufa até o primeiro exercício social de adoção obrigatória, caso a companhia opte pela adoção voluntária, no período antecedente. Não é necessário aplicar o GHG Protocol, pode ser outra metodologia de estimativa de utilização de carbono, e não é requerida informação comparativa, tendo em conta que, em relação à apresentação de informação comparativa, deve ser observada esta questão a partir do segundo exercício social de adoção efetiva e mandatória das normas. Então, essa parte de informação comparativa a gente está falando aí até o ano social referente a 2027, ok? Isso. Pode falar, aí eu só queria complementar na parte regulatória, falamos da norma da CVM, tem também na norma do CFC, resolução 710, que também tem obrigatoriedade em 2026, e também tem a norma para as instituições financeiras do CNN, para as grandes instituições financeiras, para esse novo relatório. Então, vale a pena, se você não... Aí tem que avaliar se, vamos dizer, qual uma das regras você seria abrangido, ou se seria abrangido por várias, mas aí as normas são um pouco diferentes, aí tem que ver qual um que seria impactando a sua empresa. Perfeito, Kira, muito obrigada pela complementação. De fato, eu não trouxe todo o arcabouço regulatório aqui, eu trouxe apenas o CVM para acompanhar
companhias de capital aberto, né? Se a gente for fazer... Vocês me ouvem, pessoal? Sim. Ok, olá. Então, como eu disse, eu não... ele apareceu aqui que perdeu a conexão para mim por 1 minuto. Então, ok, acho que já voltou. Como eu disse, eu não trouxe todo o arcabouço regulatório, eu trouxe só o arcabouço regulatório de CVM. Do contrário, a gente vai fazer um webcast só sobre arcabouço regulatório. Aí vamos falar sobre SMN, vamos falar sobre SUSEP, vamos falar sobre CFC, vamos falar sobre cenários e vamos falar sobre todo o arcabouço. Então, só para a gente entender aí, para o lado de companhias de capital aberto, rapidamente, essas são as resoluções da CVM. Que, aliás, é uma boa ideia, né? Que a gente poderia fazer, eventualmente, aí um sobre arcabouço regulatório de ESG. Mas vamos lá, fica a sugestão. Próximo, aí entrando, pessoal, no efetivamente modelo de relatório ISSB que foi divulgado pela PwC. Então, algumas pessoas perguntaram lá no chat se já está disponível. Sim, está disponível. O link para o relatório está aqui no slide que eu estou mostrando, o slide com a capa 2, modelos de relatório ISSB. É um link para o Viewpoint. Eu tentei acessar com o meu login pessoal e eu consegui acessar. Eu entendo que ele esteja disponível publicamente. Mas a confirmar, pessoal. Vamos lá. Indo para o próximo slide, slide 26, eu mostro aqui o índice do relatório para que vocês tenham uma ideia de quais foram os tópicos abordados em cada sessão. Então, o primeiro tópico seria a base de preparação. Isso se parece muito com uma demonstração financeira, pessoal. Então, é bem interessante que isso casa um pouco com a resolução do CFC, que coloca efetivamente o contador como responsável pela assinatura deste relatório. Porque ele é um relatório mais técnico, ele é um relatório escrito, ele não é um relatório de design bonito, com fotos de crianças brincando e fotos de paisagens bonitas, como eventualmente alguns relatórios de sustentabilidade costumam aparecer para a gente. Ele é um relatório técnico, ele é um documento que vai para a CVM. Inclusive, eu tive uma reunião na semana passada que foi bem interessante, que o cliente perguntou, vocês fazem o design do relatório? E a gente respondeu, mas o relatório não é aquele relatório cheio de fotos, todo bonito, ele é uma peça técnica que vai para a CVM. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Nós temos o overview do grupo. Pode falar. Talvez, acho que esse aqui é interessante, que talvez uma das grandes discussões é a inclusão de informações que não são requeridas pela norma. Acho que tanto na parte, vamos dizer, de formato de imagens, quanto no formato de outros dados, de outros projetos que talvez não sejam materiais para fins dessas danças, talvez isso vai ser uma grande alteração nesse novo modelo de relatório do ESSB, porque, ele tem como se fosse uma demonstração financeira, tem um conteúdo técnico requerido e é só isso que é requerido. Aí, qualquer coisa fora isso seria uma informação não requerido e talvez vão ter que ser segregadas as informações não requeridas se fossem apresentadas juntas. E aí, Kiran, vou até aproveitar para contribuir aqui que esse foi um cuidado que a gente teve na preparação, porque o standard que ele fala, né? Ele fala que você pode trazer informações adicionais que sejam materiais e que sejam relevantes para os primary users. Então, assim, você pode trazer informações adicionais, mas que elas não vão deixar com que informações materiais fiquem obscuras. Então, não é a intenção de forma alguma que a companhia vá trazer informações que não são necessárias, que vai fazer com que aquele relatório tenha tanta informação que não é requerida, que o que é requerido fique obscuro, que fique ali no meio de tanta coisa que não era requerido, que você não consegue achar o que é material de verdade. Então, acho que esse é um ponto bem relevante que a Melissa e vocês trouxeram, e você trouxe aqui agora,
de não realmente colocar o que não é requerido pela norma. Somente você pode trazer o que não é requerido pela norma se isso for material e trouxer ali uma clareza para o usuário do relatório. Legal. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela complementação. É isso mesmo. Então, quando a gente traz aqui o nosso índice, nós trazemos efetivamente o que é requerido pela norma. E dentro disso que é requerido pela norma... Peraí, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, se quiser, Sim, eu mexo nos slides. Não, tudo bem. Eu acho que eu estou com alguns problemas com a internet aqui do escritório, mas já voltou novamente. Então, voltando aqui ao que é requerido pela norma. Base de preparação, algo muito semelhante a demonstrações financeiras, como nós comentamos. O overview do grupo, o que eu quero dizer com isso? Quais são as entidades efetivamente participantes do grupo? Quais destas entidades estão entrando no meu reporte em sustentabilidade e como funciona a minha cadeia de valor para cada um dos meus negócios? Eu posso ter diversos negócios dentro do meu grupo, que é exatamente o caso aqui da nossa empresa teste. O limite de reporte, os limites de o que eu consigo reportar, o que eu não consigo reportar dentro de cada aspecto do meu grupo. Judgments and measurements, nota de julgamento, muito semelhante também àquilo que eu tenho em demonstrações financeiras. Materialidade, governança em sustentabilidade, e aqui a gente entra em todos os quesitos relacionados à TCFD. E, finalmente, entramos aqui nos riscos e oportunidades relacionados a ambiental, social e governança. O item 10 se refere a eventos a posteriori, né, ou eventos subsequentes, como a gente chama em demonstrações financeiras. Então, vejam que ele é um documento bem técnico, ele apresenta aí diversas premissas antes de entrar efetivamente nos riscos e oportunidades referentes efetivamente aos potenciais eventos em sustentabilidade ou em ESG. E agora eu vou entrar um pouquinho em cada um desses itens para a gente ver rapidamente, eu tenho aqui 14 minutos, para a gente ver rapidamente o que entrou em cada um destes capítulos, para que as companhias tenham uma ideia de o que elas precisam elaborar e o que elas precisam efetivamente mostrar com base na normativa. Então, meu próximo slide, Basis of Preparation, ou base de preparação. O que o relatório nos traz aqui? Primeiro, o compliance com o ISSB e com o SASB, que é o framework basicamente mandatório utilizado pelo ISSB. Posso utilizar outros tipos de framework, como a Jéssica comentou? Sim, posso utilizar GRI, posso utilizar outros tipos de framework de maneira não mandatória e que não obscureçam a informação que está sendo trazida mandatoriamente. Fala aqui. Isso. E aí vale a pena comentar, o SASB tem essa abertura por setor. Então, uma das coisas é que aqui você está trazendo a obrigatoriedade de abrir as informações por setor, e aí existe essa discussão de como que você vai abrir as informações por setor neste relatório e como que você vai abrir na nota de segmento das demonstrações financeiras. Então, essa aqui já é uma das questões que teria que ser visto. Perfeito. E aí, já emendando no comentário do Kieran, o ponto 2, que é a conectividade com as demonstrações financeiras. Então, o período de reporte, as entidades de reporte, a apresentação, moeda, definição de o que é curto, médio e longo termos e impacto nas demonstrações financeiras. Isso está tudo descrito ali no meu documento de sustentabilidade. Temos também um quesito aqui de First Time Adoption ou adoção de primeira vez no ISSB, né, no IFRS Sustainability Disclosure, com base nas entidades e, eventualmente, salvaguardas que eu posso ter utilizado por ser o primeiro ano de adoção.
Passando para o nosso segundo capítulo, traz o overview do grupo e da cadeia de valores. Por quê? Porque, em teoria, eu preciso ou precisarei em algum momento divulgar escopo 3, e para divulgar escopo 3 eu preciso entender o que é a minha cadeia, quem sou eu, onde eu atuo, quais são os players que estão upstream e downstream, né? Para cima, para baixo, aí, fornecedores e clientes. Muito bem, então eu trouxe aqui um aspecto somente de negócios do grupo que está sendo analisado. O aspecto especificamente é fabricação e venda de móveis, furniture. O que a empresa que está sendo analisada faz? Ela fabrica os móveis, então ela descreve ali a localização de fabricação desses móveis, a participação da sua receita em relação a esse negócio, e aí ela vende esses móveis, seja em atacado, seja em varejo. Então, o negócio é fabricação e venda de móveis. O que o relatório traz em relação a este negócio especificamente? Primeiro, qual é a estratégia de sustentabilidade e quais são os objetivos da estratégia de sustentabilidade em relação a este negócio especificamente. Então, o grupo está explorando lá outras formas de materiais ou outros materiais possíveis para o desenvolvimento de móveis que não seja apenas madeira, por exemplo. Então, essa é uma meta e uma estratégia relacionada a este negócio. E o que a gente traz na sequência? A empresa traz ali a cadeia upstream, ou seja, tudo que vem para baixo, né, fornecedores, e a cadeia downstream, tudo que vem para cima. Eu demorei muito tempo para entender isso, gente, mas upstream e downstream se referem ao rio. Então, se a gente pensar rio de água, de foz de rio, tudo que é upstream é o que vem de cima, a aguinha vem caindo de cima para baixo e ela chega em mim. E downstream, a aguinha vai caindo mais para baixo, né? Porque para mim é um pouco confuso. Downstream me parecia que era a cadeia de fornecedores, e não é, pensem no rio. Então, upstream, tudo que veio antes, downstream, tudo que vem depois, ok? Então, tudo que veio antes, suppliers, né? Ou seja, fornecedores, e a parte de transporte dos materiais. Então, onde estão os fornecedores, o que eles fornecem e onde eles ficam? Como que é feito o transporte, se esse transporte é internacional ou nacional e como que ele é feito. E aí tudo que é downstream, ou seja, que vem depois, né, no riozinho, que sejam... Pode falar, desculpa, Kieran. Está cortando. Está cortando? Acho que a sua conexão parece que estava... Acho que voltou agora. Voltou. Então, voltando, pessoal. Upstream, fornecedores e transporte. E downstream, distribuidores que vão distribuir esses móveis e customers que são efetivamente os clientes, né? Quem compra, aonde compra, como que são vendidos. Esta é a cadeia que vai ser analisada para fins de escopo 3, por exemplo, para este negócio específico. Faço notar que lá no relatório existem outros negócios que eu não trouxe aqui, eu trouxe apenas um para fins de exemplificação, para vocês entenderem como que é feita esta abertura, ok? Isso. Então, eu vou passar. Melissa, eu só queria comentar, talvez, essa definição é super importante, porque se imagina, na medida que você mostra essa estrutura, você está dizendo que essa aqui é a sua tamanho de captura de dados para seu Scope 3. Então, imagina você fosse um banco comercial e você define, então você vai definir quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, e você vai capturar, e aqui define o escopo de levantamento de dados que você vai fazer. Então, essa tema aqui é super importante e mostra a abrangência dos levantamentos de dados que é requerido pela norma. Então, eu acho super interessante essa, acho que ficou fácil para entender a forma de o que a empresa faz, de onde que vem os dados, mas
essa aqui é uma definição base que tem que ter para a empresa explicar a sua captura de dados. Perfeito, Kiron, é isso mesmo. E para que o leitor consiga entender exatamente o que ele está vendo, qual é o escopo, efetivamente, na hora que a gente faz escopo 3, né? Quem eu sou. Muito que bem. Aliado a isso, a gente tem o capítulo 3, que é o Reporting Boundary, ou o que eu estou efetivamente reportando e como que isso se concilia com as minhas demonstrações financeiras. Então, eu estou reportando, neste caso aqui, a empresa mãe, a empresa holding, por exemplo, com as suas respectivas subsidiárias, neste caso 100% de informação em sustentabilidade destas empresas. Estou reportando ativos locados ou alugados, leased, 100% dos ativos, para os quais o grupo está locando, é o locador, e para os quais o grupo é o locatário. E também estou representando aqui 100% da informação em sustentabilidade de joint operations, ou seja, operações as quais eu compartilho com outras empresas. E aí a gente tem questões como aquisições e disposals. Então, nesse caso, a empresa coloca aqui a informação relacionada a aquisições é reportada a partir do momento da aquisição efetivamente, da data de aquisição, e referente a disposal, ou seja, venda de um segmento ou venda de uma subsidiária, a informação é reportada até o momento da venda ou a data da venda. Então, este aqui é o escopo. Com isso e com o slide anterior, a gente consegue fechar exatamente o que está sendo reportado em termos de informação e sustentabilidade. E isso casa, obviamente, com a demonstração financeira. Pode falar aqui. Isso eu queria colocar aqui, que um dos temas que gera bastante discussão são esses ativos que são arrendados. Então, de novo, você pode ver que está sendo incluído aqui no escopo, e essa definição é importante porque aí tudo que tem vinculado com isso tem várias complexidades em termos dos itens de reporte dos ativos alugados. Exato. A gente tem outras complexidades, né, Kiron, como, por exemplo, planos de pensão, enfim, tem outras dificuldades aí que também não vou entrar no detalhe, mas que a gente poderia explorar eventualmente. Passando para o nosso próximo capítulo, a gente fala, então, de julgamentos e incertezas. É uma nota muito semelhante a uma demonstração financeira, e eu trouxe aqui 3 pontos, se não estou enganada, no relatório tem mais 1 ou 2 pontos, mas que trazem julgamento significativo. Um dos quais é o próprio processo de materialidade, dada a forma como é feito o processo, ou seja, via algumas opiniões coletadas junto aos stakeholders. Outro ponto de incerteza ou julgamento, a metodologia do GHG, que pode, e no caso deve ter sido feita com base em estimativas, ou seja, a mensuração não é direta, a mensuração é indireta, com uma dada metodologia, é claro, mas com algum grau de incerteza. E o cálculo efetivamente das emissões com base nesta metodologia, ok? Sempre com a referência à nota na qual consta a descrição efetiva do quesito que está sendo demonstrado, como se fosse uma demonstração financeira, pessoal. É bem próximo a isso, tá? Podem, obviamente, ter outros julgamentos e incertezas a serem relacionados aqui, especificamente em relação a medidas tomadas de forma indireta para fins de sustentabilidade. Chegamos finalmente, vejam que é o capítulo 5, eu passei por um monte de outros temas técnicos antes de chegar no capítulo 5, mas entro finalmente no meu assessment de materialidade. Materialidade, basicamente, descreve um processo de uma forma muito extensa e completa
de como que é feita a materialidade da empresa, sendo que o primeiro step, né, o primeiro passo é a identificação dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, e o segundo passo é a identificação de informações materiais, efetivamente, que condizem com o primeiro step. Tá? Então, isso é descrito extensivamente, de forma que o leitor consiga, de fato, assimilar e entender como que foi feito este assessment de materialidade. Eu trouxe aqui apenas 2 pontos materiais, o de clima e ou seja, o ambiental e o social. Eu não trouxe o ponto de governança, simplesmente para benefício aí da beleza do slide, mas a gente tem ali também pontos de governança. A gente poderia ter outros pontos aqui, environmental e social. O que é interessante notar aqui nesse slide é que a gente traz o risco identificado, a estratégia do management, né? Como que o management vê esse risco e como que ele trata este risco, e o componente, como que este risco afeta os componentes e o boundary, né? Ou seja, o conjunto da empresa que a gente apresentou nos itens 3 e 4, ok? Então, tudo de uma forma bem integrada. Eu vou passar rapidamente nos próximos slides, porque deu meus 30 minutos aqui e eu não quero atrapalhar os colegas palestrantes, mas eu acho, eu vou ultrapassar 5 minutos aqui, porque eu acho interessante mostrar o resto da apresentação. Nosso próximo ponto, pessoal, nosso próximo capítulo 6, governança em sustentabilidade, que é um ponto muito relevante da norma e que tem a ver com toda a normativa de TCFD. Então, neste capítulo, o que é trazido pela empresa é um organograma de como que o board, ou o Board of Directors, ou o Conselho de Administração participa e revisa informações em sustentabilidade, também com uma descrição bem extensiva de como que cada um desses organismos dentro do board funciona e o que cada desses organismos tem como prerrogativa e como função. E depois, no management level, né, ou seja, na função executiva, como que as informações são tratadas e quais são efetivamente os organismos responsáveis por esse tratamento. O que a gente tem adicional a isso? A gente tem a parte de remuneração executiva relacionada a impactos de sustentabilidade. Então, a nossa empresa coloca lá que 30% dos bônus em 2024 se referiram a questões climáticas e targets climáticos. E a gente tem a questão de risk management, então, adicionando as questões de governança, temos a questão de tratamento de risco, colocando que o risco em sustentabilidade, tanto qualitativo quanto quantitativo, é considerado dentro da matriz de riscos da companhia e tratado como os demais riscos. Tá? Basicamente isso. Eu só queria, acho que é interessante aqui, o nível, o número de comitês, o nível de conselho aqui. E se você tem, ele mostra a estrutura do nível do conselho e mostra o nível de diretoria, que seria no Brasil. Então, e aí acaba tendo esses vários impactos. E no nível de diretoria, de novo, e daí para baixo, o interessante é esta questão de bônus. Tipo, você está, como que você está motivando seus executivos para atender essas metas que você tem definido de ESG. E o interessante é que vai ser para casar toda essa informação junto, para contar uma história, para que a história faz coerência. Porque se a empresa fala que tem todas essas metas, porém não tem o vínculo com sessão de bônus, desempenho, medição de remuneração dos executivos, aí talvez vai existir uma incoerência. Então, é interessante como que tudo, isso talvez vai ter que juntar tudo isso para contar uma história de forma coerente da empresa. Perfeito, Kier.
Vou passar para o próximo slide. Pessoal, o próximo slide muito interessante. Aqui a gente entra efetivamente, a partir de então, dentro dos riscos e oportunidades relacionados à ESG. Eu trouxe como exemplo o risco que é citado neste relatório especificamente no quesito ambiental. Então, nós trouxemos aí como base de preparação para fins de formato apenas um risco em cada critério E, S e G, ok? O risco trazido na base E, né, na base de ambiental, é o risco de queimadas. Dado que a empresa é uma empresa que produz móveis de madeira, ok? Então, o risco de queimadas é muito forte. É feita uma descrição bastante extensiva também deste risco, então começando pela descrição do risco, os efeitos que este risco pode trazer para a empresa e para a cadeia de valores, o que é trazido pelo management em relação à estratégia e decisões que possam melhorar as condições, né, em relação a isso, ou que possam reduzir este risco de alguma forma. Os efeitos financeiros, tanto atuais quanto eventuais, ou seja, antecipados em relação a este risco, e a parte de resiliência climática, que também é trazida pelo ISSB, então como a empresa trata a questão de resiliência climática em relação a este risco. É uma descrição bem extensiva, estamos falando de um risco só que foi identificado para a parte ambiental, e aí finalmente eu trouxe aqui para vocês uma parte da tabela, não é a tabela completa, mas a empresa trabalha 3 cenários, um trabalho bem interessante. Um primeiro cenário de high intensity, de alta intensidade e aplicabilidade do risco, uma intensidade média e uma intensidade baixa, trazendo, obviamente, a descrição e as consequências. Né? A descrição é o que leva a esta alta intensidade de risco, ou seja, aumento de temperatura acima de tanto, etc. O cenário, o que é trazido se isso acontecer, para a empresa e para a cadeia de valores, o impacto no grupo, se isso acontecer neste cenário de alta intensidade, e como que a empresa trata a sua estratégia, seu modelo de negócios, no caso deste risco especificamente. Tudo relacionado, obviamente, com o que foi falado em termos de efeitos financeiros e efeitos na estratégia e na tomada de decisão dentro da empresa. Então, esta descrição complexa, extensiva e a elaboração de cenários é feita para cada risco identificado ali. Eu trouxe um exemplo de um risco, ok? Passando aqui, e já vou finalizar, pessoal, já invadi 7 minutos da apresentação dos colegas. Isso aqui consta no início do relatório, mas achei interessante a gente trazer aqui no final da nossa apresentação. É um quadro resumo que está bem interessante, inclusive, porque ele traz a base de preparação, então ele traz tudo junto, tudo isso que a gente falou durante a apresentação inteira. A estrutura do grupo e o reporting boundary, né, ou seja, os limites de apresentação com a base de preparação, o overview do grupo e da cadeia de valores e os limites de preparação. Aí eu trago o assessment de materialidade com os quesitos de governança e sustentabilidade do grupo. E, finalmente, riscos e oportunidades, tanto para environmental, quanto para social, quanto para governance, para cada um dos riscos e oportunidades que forem identificados em consonância com o meu assessment de materialidade, levando em consideração, obviamente, as questões de julgamento e incertezas relacionadas a todo o processo. Então, esse é um quadro resumo muito interessante que consta ali no início do relatório, que de cara o leitor já consegue enxergar aonde que estão os potenciais riscos mais relevantes e materiais para a organização. E com isso, há 8 minutos de atraso dos colegas, peço perdão, devolvo a palavra para vocês e permaneço à disposição para responder perguntas, pessoal. Muito obrigada. Isso.
Obrigado, Melissa. E aí, a gente está recebendo várias perguntas aqui do público, aí talvez vale a pena olhar as perguntas para ver quais... e aí talvez levantar alguns para a gente responder na sequência da fala aqui com Jéssica. Jéssica, você está conosco? Eu sim, Kira, estou aqui. Então, Jéssica, acho que você já comentou que você foi envolvido nesse projeto da criação desse modelo do relatório, do primeiro relatório ISSB. E aí você pode nos explicar sobre o projeto de montar o relatório, quantas pessoas, quanto tempo, como que foi essa experiência? Mas vamos lá, acho que foi um projeto, primeiro, super interessante, mas também bastante complexo. Demorou um pouco mais de um ano, envolveu em termos de pessoas, eu até pensei aqui, estava aqui pensando quando você falou o número de pessoas, acho que foi em torno de 30 pessoas, se eu for pensar em preparadores e revisores, então foram bastante pessoas. E se a gente for pensar no projeto como um todo, eu digo que é um projeto super interessante, porque como você começou falando, né? Esse é o primeiro modelo, então, ISSB. Então, assim, a gente até tinha modelos de CFD, tem modelos ISRS, CFD, mas a gente não tinha nenhum modelo ISSB para olhar. Então, a gente teve muitas discussões, foram muitas discussões mesmo de entender a norma. E como que foi o processo, né? Acho que foi um processo interessante também, porque eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente hoje sabe que a gente tem também o modelo de demonstração financeira, né? Essa empresa fictícia que a gente tem aí aparecendo, quando a Melissa estava apresentando, a Value PLC, é uma empresa fictícia que a PwC já usa para demonstrações financeiras, accounting, né? Então, a gente já tem ali essa empresa. E para trazer mais veracidade, um dos requisitos do ISSB é a conectividade entre demonstração financeira e relatório. Então, a gente está usando a mesma empresa e partindo dos mesmos pressupostos da demonstração financeira. Então, quando a Melissa comentou que essa empresa aqui fictícia, ela fabrica móveis de madeira. Se a gente for na demonstração financeira da Value PLC, o modelo que a gente tem, é exatamente isso que a gente tem na demonstração financeira. A gente tem lá na operação dela isso. Então, a gente tem toda a conexão, desde desse quesito básico, que é até essa conexão entre demonstração financeira e relatório de rentabilidade, a gente teve esse cuidado de ter essa conectividade já desde esse momento inicial. Outro ponto interessante é que quem já conhece a demonstração financeira da PwC, quem já usa, já sabe que no canto esquerdo, né, a gente coloca lá as referências para poder fazer esse link entre, por que a PwC está colocando esse parágrafo? Foi escrito dessa forma. A gente coloca lá a referência para ser mais fácil para o preparador entender de onde veio aquela ideia da PwC. Então, a gente tem ali o requerimento. Então, quem tiver, quando as pessoas, nossos ouvintes aqui, estiverem vendo o relatório, né, o primeiro relatório aqui que a gente tem agora, esse modelo, e estiverem vendo essa primeira coluna que tem ali do lado esquerdo, todas aquelas letrinhas menorzinhas que estão lá, IFRS, S1, para e um número de parágrafo, isso quer dizer que aquele parágrafo refere-se àquela referência. Se tiver em preto, é porque é um match perfeito, é um link perfeito. Se tiver em rosa, é aquilo que eu comentei antes. O próprio standard, ele fala, né, que você pode sim, deve até divulgar informações adicionais se isso não estiver contrariando o que é requerido pelo IFRS S1 ou S2 e for trazer informação, mais clareza de informação para o usuário do relatório. Mas é o que eu falei, nada que vá deixar a informação que é material obscura, né? E aí a gente deixou em rosa esses parágrafos que são ali adicionais, eu diria. Então, acho que é isso. Acho que o processo foi muito interessante, teve muitos níveis de revisão, teve muitas discussões. Acho que a gente vai falar com o Ardito também, ele pode falar um pouco da visão dele também. A gente conversou muito. Se você pensar, eu te pegava de forma indireta ali, te encontrava e falava, Kiran, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo. Então, eu tive bastante discussões aí para poder escrever algumas das notas que estão aí nesse primeiro modelo de relatório. Legal, Jéssica. E pode nos falar sobre quais foram os temas que geraram mais discussão?
Olha, primeiro, se a gente for pensar que esse modelo não está completo ainda, é porque muita coisa gerou discussão. Acho que um dos principais pontos que gerou discussão e não está ainda divulgado agora, se a gente vê esse modelo que está aqui hoje, foram métricas e targets. Realmente esse não está divulgado ainda, porque ainda está em discussão para estar divulgado, mas do que está divulgado e que eu participei, eu posso dar aqui alguns exemplos, né? Então, tem a questão da materialidade. Materialidade foi um tema que, inicialmente, a gente pensa, né? Se a gente for ler o que está escrito no próprio standard, e até mesmo no nosso... Acho que a gente comentou no início da apresentação, que acho que você falou que a gente tem o nosso Sustainability Reporting Guide, acho que a gente colocou o link, se eu não me engano. A gente tem lá, e a gente explica isso, falando que a definição de materialidade para IFRS Accounting Standards, ou seja, demonstração financeira, e para IFRS Sustainability Standards é a mesma coisa. Mas quando a gente pensa em divulgação, a Melissa estava aqui explicando, né, que teve uma divulgação bem extensa de materialidade, mas inicialmente eu quis escrever essa nota, né, e aí a gente estava discutindo internamente, a gente divulga que nível de informação que eu tenho que divulgar? Não tem um requerimento claro de divulgação, mas ao mesmo tempo tem o requerimento de divulgar o que você teve de julgamento crítico, e materialidade é muito crítico, exatamente pelo que a Melissa comentou também, porque você tem que envolver external stakeholders. Então, acaba sendo um assunto que é extremamente crítico, porque você tem que definir o que é material para você poder definir, então esses são os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, que são materiais e que eu vou divulgar as informações relacionadas a eles. Então, é um assunto extremamente complexo para você definir essa materialidade e também para entender o que você vai divulgar. Então, no nosso modelo, né, foi o que a Melissa comentou aqui, a gente definiu que a gente vai divulgar o two-step approach que a gente sugere, né, no Sustainability Reporting Guide da PwC, que é o que a Melissa comentou. A gente tem o Step 1, que é identificar quais são os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, e aí o Step 2 é identificar as informações materiais relacionadas a esses riscos e oportunidades que foram identificados. Claro, esse é o único jeito de fazer? Não, esse é o modelo que a PwC sugere e assim que está no nosso modelo, mas pode ser que outras companhias entendam que tem um jeito diferente de fazer. E por isso, se vocês forem ver, essa nota de materialidade, ela tem vários itens que, como eu comentei, que são rosas, né? Que tem a referência rosa, porque foi como a gente entendeu que deveria ser a divulgação de materialidade. Então, materialidade foi um assunto que a gente discutiu bastante. Outro assunto, coincidência, a Melissa, a gente não conversou sobre isso, a gente não teve tempo, mas a Melissa falou exatamente agora no final sobre essa nota, que foi a nota sobre os cenários e resiliência para o risco de queimadas. Foi uma nota que, quando eu comecei a ler os requerimentos do IFRS, do S2, eu comecei a ler e eu falava, nossa, como que eu vou fazer isso? Eu não estou conseguindo colocar no papel o que está sendo requerido. E aí eu comecei a discutir com várias pessoas também, para poder discutir bastante com o Ardito também, que é o revisor direto que eu tinha, né? O projeto era global, mas aqui no Brasil, o Leandro Ardito era o revisor direto do meu trabalho. Então, assim, eu precisava ter muitas discussões, primeiro internamente, eu ligava para pares lá também, do pessoal de UK, para poder discutir e entender. Então, assim, demorou bastante para eu conseguir desenvolver essa nota, porque não era simples você conseguir desenvolver. Acho que o ponto é, você identificou seu risco e você conseguir pensar em cenários para aquele risco, entender qual é o impacto no seu modelo de negócio, você conseguir entender como que você vai desenvolver esses cenários, como que você vai falar de resiliência, não é simples. Então, acho que 2 exemplos que eu posso dar são materialidade e a nota de resiliência são bem complexos, foram bem complexos. Legal. Eu acho que, em termos do acesso, o link, acho que eu não sei se algumas pessoas estão tendo dificuldade. Pode ser que esses links que a gente mostrou e o formato atual talvez não seja disponível gratuitamente, mas acho que como... Sim, Kiran, eu tenho certeza. A única coisa que as pessoas precisam fazer
é se registrar. Se está tendo algum problema, é só porque não se registrou. Só se registrem no Viewpoint. Acho que quando vocês entram no Viewpoint, talvez tenha no canto superior direito um sign in or register here, alguma coisa assim. Eu posso abrir aqui só para olhar, mas é só vocês se registrarem, porque tem coisas que dá para entrar e ver, e tem coisas que vocês precisam se registrar de forma gratuita. Não é se registrar pagando, é só se registrar de forma gratuita e aí já vai ter acesso. Eu tenho certeza que esse era gratuito, porque quando a gente estava discutindo isso inicialmente, eu lembro que eu perguntei e ia ter acesso gratuito. Isso, porque fica pensando, da mesma forma que nós temos o template das demonstrações financeiras, que é gratuito, em tese, isso seria o template do relatório ESG, que em tese ficaria gratuito também. Exatamente. E, Jéssica, falando das demonstrações financeiras, esse modelo precisa ser adaptado para as demonstrações financeiras da empresa? Você pode nos falar um pouco sobre isso? Sim, sem dúvidas. Até o que eu falei no começo, né? Que eu falei que até a gente, quando a gente estava começando, né? Uma das preocupações que a gente teve foi: nós, PwC, temos o template de demonstração financeira, que é a Value PLC, que ela já tem o negócio dela, que é o negócio de fabricação de móveis e prestação de serviços de IT. Então, a gente já teve essa preocupação de fazer o modelo de relatório de sustentabilidade que tivesse essa conectividade com a demonstração financeira, porque esse é um dos requerimentos do FRS S1. Então, está lá muito claro que sim, que tem que ter consistência, que tem que estar completamente conectado. Então, não vai ter como ter 2 relatórios de sustentabilidade que são iguais e 2 demonstrações financeiras que são diferentes. Não tem como, tem que ser completamente consistente. Acho que o relatório de sustentabilidade e demonstração financeira, eles se conversam. O que não quer dizer que demonstração financeira e relatório de sustentabilidade são completamente iguais. Isso não, porque o tempo é diferente, né? A gente tem no relatório de sustentabilidade efeitos de curto, médio e longo prazo. Então, até no próprio relatório de sustentabilidade do nosso, né, da Value PLC, eu não lembro em qual nota vai estar agora, mas eu lembro bem que teve uma nota que a gente escreveu que fala, eu não lembro qual é o assunto exatamente, mas acho que é o de Net Zero. A gente fala que Net Zero não está divulgado na demonstração financeira como um passivo, porque isso não atinge a definição de passivo, mas para fins do relatório de sustentabilidade, isso já é considerado como um impacto, e aí está lá divulgado como um risco, tem uma meta. Então, assim, tem coisas que podem ser diferentes, mas porque a gente tem essa questão dos prazos que são diferentes, definições que são diferentes. Mas eles têm que se conversar, assim, sem dúvida nenhuma, conectividade. Então, o modelo tem que ser adaptado para cada demonstração financeira, sim. Legal. E dentro desse contexto de montar esse relatório, você pode nos falar em termos de algumas decisões que tem que ser tomadas pela empresa para a criação desse relatório e que as empresas deveriam estar pensando em o que tem que ser definido para você conseguir montar esse relatório? Não querendo ser repetitiva, mas eu vou começar falando aqui sobre a questão da definição de materialidade, porque eu acho que foi o que eu falei, né? Apesar de ser a definição é a mesma, o processo para poder definir a materialidade é diferente. Então, acho que vale a pena investir tempo já nessa questão de definição de materialidade. Segundo ponto super relevante que a Melissa falou, você falou, determinação da cadeia de valor, porque para poder fazer divulgação tudo bem, nesse primeiro momento eu não vou fazer divulgação, talvez, né? Se eu escolher ali não divulgar escopo 3, mas eu preciso da determinação da cadeia de valor também, porque só para identificar quais são os meus riscos e oportunidades, eu preciso saber qual é a minha cadeia de valor. Então, eu preciso ter definição de materialidade, eu preciso ter determinação de cadeia de valor para poder identificar quais são os meus riscos e oportunidades, riscos e oportunidades que são relacionados, né, à sustentabilidade. E outro ponto também que é bem relevante aqui, né, é estabelecer também quais serão as metas e targets que a companhia vai usar para acompanhar o desempenho da entidade. Então, acho que esses, eu diria que são os principais e, sem dúvida nenhuma,
A gente falou um pouco, a Melissa falou um pouco sobre isso. Também, nesse primeiro ano de adoção, a entidade precisa definir quais vão ser as exceções que ela vai aplicar nesse ano de adoção, né? Então, por exemplo, né? Eu vou aplicar a questão de que eu não vou apresentar comparativos, ou eu não vou divulgar no mesmo período da demonstração financeira, ou só vou divulgar riscos, oportunidades que são relacionados a clima, e não vou divulgar outros, ou eu não vou divulgar o escopo 3, que é o que eu acabei de falar, enfim. Então, acho que esses pontos são relevantes. Materialidade, cadeia de valor, identificação de riscos e oportunidades, metas e targets e quais são as exceções que a entidade vai aplicar no primeiro ano de adoção. Eu fiquei aqui pensando, quando você está falando de exceções, porque, inclusive, uma das exceções é não utilizar o padrão do GHG Protocol na medição do primeiro ano, caso você estivesse utilizando um outro padrão, mas acho que eu imagino que poucos vão utilizar isso. Mas uma das, talvez uma das exceções, acho que me chama a atenção que o escopo 3, porque, como a gente viu, a cadeia de valor envolve muitas outras empresas e o desafio para você capturar dados dessas outras áreas é muito grande. E, inclusive, pode ser que para instituições financeiras, talvez seja o principal, vamos dizer, os principais emissões são via escopo 3, são via os clientes do banco e os seguradoras. E eu fico imaginando aqui, se a empresa entra no primeiro ano e ela opta para não publicar o escopo 3, aí talvez ela fica imaginando, ela foca todo o seu trabalho em termos do primeiro relatório, deixa fora o escopo 3 e aí só deixa um ano para levantar o escopo 3 no ano seguinte. Acho que isso seria talvez uma estratégia arriscada, dado que a exceção foi dada pelo escopo 3 justamente porque se imagina que pode levar vários anos para levantar o fonte dos dados e ter um sistema bom para o escopo 3. Eu não sei se chegou a discutir esse tema. Para ser honesto, eu não cheguei a discutir isso com nenhuma companhia ainda. Eu conheço uma companhia que está fazendo, eu ainda não sei se eles vão divulgar escopo 3, para ser honesta, então ainda não tenho maiores informações sobre isso. Mas eu também estou com essa curiosidade para saber como que vai ser determinado essa parte da cadeia de valor e como que eles vão fazer essa divulgação. Mas eu concordo que o ideal seria já aproveitar e fazer, porque usar o segundo ano não vai ser não vai ser tão efetivo, né? Então, não sei ainda. Não tem, essa resposta ainda não... Isso, talvez em termos de estratégia, talvez o ponto seria tentar, talvez uma boa estratégia seria tentar não utilizar a sessão e planejar para incluir, e aí se tivesse um problema, obviamente você pode deixar fora no final excluir, mas acho que seria bom para ter no planejamento para incluir para enxergar os desafios disso. E falando nos desafios, você pode nos falar sobre quais áreas você acha que vão ser os maiores desafios em levantar informações? Sem dúvida nenhuma, acho que escopo 3, que é que a gente estava falando agora, né? Então, essa é sem dúvida nenhuma. E só falando que não concordo, acho que uma boa estratégia para as companhias seria deixar essa carta na manga, né? Do Transition Relief do escopo 3. Planejo ter, mas se por um motivo, olha, eu planejava conseguir desses 2 anos, enfim, não conseguia, eu uso essa opção. Acho que é uma ótima dica mesmo. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que os principais desafios, com certeza, cadeia de valor, escopo 3, né? E a parte de métricas e targets, no geral, acho que esse é um assunto que, até para a gente, que a gente estava fazendo ali uma parte fictícia, a gente estava com dificuldade para fazer uma coisa fictícia. Então, eu imagino como que vai ser para uma companhia conseguir determinar as métricas e targets e obter todas as informações, principalmente considerando o conceito de value chain, né? De cadeia de valor. Então, acho que vai ser bem difícil.
essa questão também que a gente estava falando, que eu falei antes, né, de possíveis efeitos dos riscos e oportunidades, assim, quando eu estou falando de valor, e essa questão de médio e longo prazo, quando a gente está falando de cenários, né, quando eu estou falando da nota de possíveis efeitos, cenários, e eu esqueci agora o nome que eu acabei de falar sobre isso, a nota que me deu super trabalho, resiliência. Essa nota, porque até para eu fazer fictícia me deu trabalho para levantar informações. Então, eu imagino como que vai ser para uma companhia. E eu estava fazendo para um risco. Então, imagina, a companhia tem vários riscos. Ela vai ter que criar vários cenários. Então, acho que isso vai dar bastante trabalho também, essa parte de possíveis efeitos, cenários, resiliência. Acho que vai ser uma área que vai dar trabalho, sim. E talvez uma outra coisa, este modelo que tem agora, que foi publicado, existe uma expectativa que seria desenvolvido no futuro, que vai ter outras notas, outras informações, que vai ter alterações futuras? Sim, sem dúvidas. Esse modelo de hoje, ele foi publicado já na ideia de que vai ter notas futuras. Até tem alguns lugares que está escrito coming soon, to come, acho que vai vir, sim, com certeza. Métricas e targets está vindo, tem outras notas que estão vindo. Possivelmente eu e o Ardito, a gente vai participar. Eu quero participar, acho que vai ser interessante a gente participar também, para poder ajudar, né, e também aprender ainda mais. Então, sim, o modelo vai continuar sendo desenvolvido e vai ser no mesmo link. Então, quem salvar esse link de agora já continua sabendo aí das novidades. E acho que vale a pena ter 2 links que vale muito a pena para quem está querendo ter mais informações aí sobre modelo do relatório, informações de SSB. Acho que é o Sustainability Reporting Guide, né, que a gente falou, e esse modelo de exemplo, né, de relatório que a gente está falando aqui hoje. Legal. E finalmente, alguma dica para as empresas? Olha, para quem já me viu falando de contabilidade, vai falar, nossa, ela sempre fala isso, mas é verdade, gente. A melhor dica é se preparar. Não esperem para, acho que dá para fazer isso em 2026, quem for adotar só em 2026, ou enfim, não espere acho que eu acho que o melhor é o quanto antes. Então, quem já estiver fazendo, ótimo. Quem ainda não começou, comecem assim que possível, porque é uma norma que não é simples. Quem tem expectativa de que, não, mas a minha companhia já tem um relatório de sustentabilidade, vai ser simples, é só a gente mudar algumas coisas. Não é só mudar algumas coisas, pessoal. Pensa que a gente tem que começar ali da parte de desenvolver a parte de governança. Governança, não sei, né? Claro, de repente governança já está tudo certo, eu não posso afirmar, mas eu não conheço todos os relatórios de sustentabilidade de todas as companhias, mas eu diria que não é simples a gente pegar um relatório de sustentabilidade que não está de acordo com o ISSB e simplesmente falar que é só alterar alguns parágrafos, alterar alguns textos, porque a gente está falando de efetivamente mudar, como eu falei, né? Dar um passo para trás e mudar a governança, identificar riscos e oportunidades efetivamente, como eu falei antes, né, materialidade. Então, tem muitas divulgações, tem muitas decisões a serem tomadas. A gente falou aqui de vários desafios, então eu acho que é muito importante ter esse momento de não, a gente precisa fazer isso, então vamos discutir, avaliar se eu preciso de um consultor. Acho que é um assunto que vale a pena ter uma consultoria, mas quem sabe algumas companhias podem sentir que tem pessoas que estão ali, têm o tempo e a capacidade, então eu vou só realmente pegar todo o material educacional que tem no site da FRS Foundation, vou pegar o material que a gente está falando aqui agora, do Sustainability Reporting Guide. Então, acho que minha principal dica é se preparem, não esperem para o último minuto, não é uma norma simples. Pensa que é como se a gente estivesse aplicando o FRS, Accounting FRS, né, que agora a gente já está todo mundo acostumado pela primeira vez, mas a diferença é que o FRS, quando foi aplicado, já tinha antes normas contábeis. Agora a gente está falando que não tinha uma norma realmente de sustentabilidade, né? Cada um fazia o relatório de sustentabilidade de um jeito. Então,
Acho que aqui a gente está num cenário um pouco diferente. Acho que vai ser mais complicado do que quando foram preparadas as primeiras demonstrações financeiras. Então, eu diria que se preparem e comecem o quanto antes. Legal. Obrigado, Jéssica. E aí, talvez, Melissa, não sei se você teve chance de olhar as perguntas, se tem algumas perguntas que você quer destacar aqui. Oi, Kira. Nossa, tem várias, eu já fui respondendo algumas aqui. Tem muitas dúvidas em relação ao período de comparabilidade, Kira. Então, acho que a gente pode responder essa dúvida, o que a norma coloca, né? E aí, diversos participantes perguntaram, mas eu preciso apresentar a comparativa, a informação, não precisa, é a partir do primeiro ano, do segundo, quando que é, como que não é. Pessoal, o que está descrito na 193, na resolução 193, é que a apresentação de informação comparativa deve ser observada a partir do segundo exercício social de adoção das normas de forma obrigatória. Então, a princípio, o que eu entendo? Que para referência 2026, ainda não mandatória comparabilidade, mas a partir de referência 2027, sim, mandatória. Tá? Eu tive uma pergunta aqui também de uma empresa que não reporta para ano fiscal de janeiro a dezembro. A empresa termina seu ano fiscal em 31 de março. Como é que funciona? Funciona da mesma forma, pessoal. Então, a gente está falando aí de ano fiscal. Se o meu ano fiscal termina em março, vamos seguir a mesma lógica, ou seja, para adoção voluntária, 9 meses após o término do seu ano fiscal, e para adoção mandatória a partir do seu ano fiscal 2026, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2026 para frente, com a data do formulário de referência. Então, seu formulário de referência não vai ser em maio, ele vai ser junho, julho, agosto, se eu estiver fazendo a conta correta. Então, é aí que a gente tem a obrigatoriedade de apresentação no primeiro ano. Pode falar, Kira. Isso, acho que está na própria norma, acho que do DFS e do CBPS, que define que de um waiver no primeiro ano para não ter que publicar o comparativo, mas pode ser que seja repetido na norma da CVM, mas talvez é um dos waivers que a gente acho que a gente colocou na apresentação, porque é um grande benefício para quem está publicando pela primeira vez. Tem os dois grandes waivers, são o comparativo e o escopo 3, que são os dois grandes benefícios. E temos eu acho que o Ardito já juntou conosco. Ardito, você está conosco? Bom dia, Kira. Está me ouvindo? Sim, estou escutando. E Ardito, escutando esses comentários acho que tem também em termos de benefícios do primeiro ano, acho que no primeiro ano tem a exceção também do prazo de publicação, também, que é outra grande exceção. Não sei se quer discutir, falar um pouco sobre esses waivers que tem no primeira publicação. Podemos falar. Sempre quando for a primeira vez, vale o que está escrito na norma, no IFRS S1, que também ele se repete no CBPS 01, que é o prazo de até 9 meses, né? A partir do segundo ano, você tem que colocar junto com as demonstrações financeiras. É isso que está escrito na norma. E esse é um dos grandes desafios que a gente vai ver, não no primeiro ano, mas a partir do segundo, né? Isso, porque acho que a forma que está escrito, eu me lembro que talvez, acho que não sei se era a CVM que escreveu que até a forma de referência ou as demonstrações financeiras, o que vem primeiro, mas normalmente no Brasil as demonstrações financeiras que vem primeiro e a expectativa que seja junto com as demonstrações financeiras, que seria o grande desafio para essas empresas. Aliás, desculpa, eu nem pedi para você se apresentar. Acho que todo mundo
conhece, mas você quer fazer uma breve apresentação? Tá bom. Sou o Leandro Adito, sou sócio de auditoria na PwC. Eu tenho cabelo castanho, sou branco, estou usando uma camisa branca quadriculada e estou com um casaco por cima, um pullover por cima verde. Estou no escritório da PwC, então atrás de mim você vai ver dá para ver a movimentação das pessoas transitando aqui pelo escritório. Eu sou membro da nossa área técnica, que a gente chama de CRS aqui globalmente, né? Eu lidero essa área aqui na PwC Brasil, além de ser sócio de auditoria. E também eu sou um dos membros do CBPS, eu represento o IBRACON lá no CBPS. De forma geral, era isso. Não sei se esqueci alguma coisa que você acha importante falar aqui. Não, legal, excelente. Acho que é interessante que o ar condicionado no escritório é muito alto. Exatamente, por isso que, ainda que seja calor lá fora, eu estou usando jaqueta e você está usando pullover. Mas vamos lá, algumas perguntas para você, Adito. As empresas deveriam, como que as empresas deveriam estar pensando em utilizar essa relatório como referência em produzir seus próprios relatórios nesse novo padrão do ISSB-CBPS? Do ilustrativo global que a gente fez, né? No PwC. Isso. Assim, eu acho que as meninas já comentaram antes, mas é a primeira vez que a gente vai ter um relatório sob norma ISSB. A gente sabe que tem um outro país, por exemplo, a Turquia, que também está se movimentando. A gente vai ver alguma coisa ali logo. Mas aqui no Brasil, e a adoção global também de ISSB, das normas emitidas pelo ISSB, e aqui no Brasil, incluindo o CBPS, a gente não tem muita referência, né, por enquanto. A gente sabe que Vale e Renner já disseram que vão arquivar esse ano com base em 2024, mas, assim, sempre quando é a primeira vez, o desafio é um pouco maior, né? A gente não sabe muito como seguir. Então, o Illustrative, embora não seja uma apresentação ou um relatório como sendo uma resposta única, que a gente pode ter relatórios feitos de forma diferente. Eu acho que é uma guia bastante importante para dar uma sinalização do que levar em consideração na hora de identificar os riscos e oportunidades, identificar a materialidade, identificar até o fluxo de informação a ser apresentado, né, para ter princípio, meio e fim, ter uma conectividade não só com as demonstrações financeiras, mas se ser um relatório fácil de ler ou mais fácil de ler, embora seja complexo, as normas são conceituais, tem muita coisa subjetiva, né, de divulgação e muita coisa qualitativa a ser divulgada, mas eu acho que é uma guia importante para as empresas começarem a avaliar o contexto individual de cada entidade, porque nem sempre, assim, não é esperado que os relatórios sejam iguais, né? Porque tem que analisar a materialidade, as circunstâncias, os fatos e os elementos de cada entidade, de cada companhia, de cada grupo. Mas ter esse Illustrative como uma referência, como um ponto de partida, e aí avaliar o que é aplicável, o que não é aplicável, não necessariamente tudo que está lá no Illustrative vai ser divulgado pela empresa, e provavelmente vai ter coisa que não está lá que a empresa vai perceber que precisa divulgar. Mas eu acho que é importante utilizar isso como uma guia para começar a fazer pelo menos uma minuta, ter uma ideia do qual é a cara do relatório da companhia, da entidade, na hora que for emitir o seu report de acordo com o CBPS e ISSB. Legal, e o interessante é que você colocou, já temos as duas empresas brasileiras que já se firmaram que vão publicar referente 2024 e temos também outros países que talvez vão ter relatórios também que talvez podem servir como referência. Isso aí. Legal. E essa ilustrativa do relatório, será que vamos ter uma versão em português no futuro? Eu acho que assim, a gente ainda não discutiu, né? A gente primeiro está aprendendo com base nesse que veio. Inclusive, a PwC Brasil participou da elaboração. Não sei se vocês comentaram aqui. Eu estava em outra reunião. A Jéssica participou da elaboração, eu participei da revisão. Então,
a gente, sim, a gente vai pensar a respeito, a gente ainda não definiu isso, mas acho que a tendência é que em algum momento a gente tenha, assim, talvez não seja tão rápido quanto as pessoas esperam, porque a gente tem bastante coisa que precisa ser atacada, né? Precisa ser endereçada nesse momento, tem muitas discussões acontecendo, mas acredito que em algum momento a gente tenha alguma coisa parecida, assim. Legal. E sobre essa nova lei de emissões, de lei 15042, que saiu em dezembro de 2024, e essa lei, o conceito onde que criou o mercado de carbono, que isso vai impactar esse relatório ISSB-CBPS e de qual forma que poderia ter um impacto? Eu acho que vai, porque muda o contexto do ambiente completamente voluntário aqui no Brasil, exceto a CBIOS, né, que a gente já tinha algum guidance ou alguma já determinação de mercado regulado de crédito de carbono, mas de forma geral o mercado aqui no Brasil ainda ele é voluntário. Pelo que eu li da lei, tem 6 anos para a implementação do sistema, são obrigações que vão começar a aparecer. Então, eu acho que o primeiro efeito que a gente vai começar a perceber, na verdade, não sei se o primeiro, mas além do relatório de sustentabilidade, vou começar a ver efeito também na contabilização, porque se começa a aparecer obrigação legal onde não existia antes, já tem uma análise um pouco diferente a ser feita, ou de contabilização e divulgação nas próprias demonstrações financeiras. Aí tem que ter a conexão, né, entre as informações que são relevantes, materiais para cada um dos reports. E aí, quando começa a entrar num ambiente um pouco diferente do que se tinha, é natural que tenham impactos adicionais, né, ou às vezes os impactos nem são tão materiais ou relevantes, mas o usuário da informação talvez tenha uma expectativa de que seja feita alguma divulgação específica com relação a isso. Então, de novo, a gente tem um tempo ainda para aplicar as normas IFRS, né, o CBPS, e a gente tem um tempo de implementação do sistema de compensação e de emissão criado por essa lei ao longo dos próximos 6 anos. Então, é um elemento adicional a ser considerado pelas companhias, não somente na elaboração do relatório de sustentabilidade, mas também no relatório, nas demonstrações financeiras, que podem ter impactos contábeis de mensuração e reconhecimento, ou então de divulgação ou de tudo. Legal. E quais são algumas informações que você iria considerar chaves nesse relatório que vale a pena destacar? Para mim, olhando o relatório, né, e tendo um pouco de noção do que vai ser a cara dos relatórios que as companhias vão elaborar daqui para frente, eu acho que é o fluxo da descrição, porque ele segue basicamente o que está na norma, ele vai abrindo entre os pilares de governança, de riscos e oportunidades, conforme a norma coloca, né? E ele facilita a leitura e a conexão entre as informações que estão sendo divulgadas nos diversos lugares, né, dentro do relatório. Como tem muita informação qualitativa, quanto mais explicação relevante e material que seja importante para o usuário da demonstração financeira for apresentada no relatório, eu acho que facilita também a utilização do próprio relatório e o objetivo pelo qual ele está sendo emitido, que é os usuários entenderem quais são os impactos de risco e oportunidade nas companhias. Vou dar um exemplo, né? A materialidade. A divulgação de como, e esse relatório tem isso, porque esse foi um tema que a Jéssica trabalhou e eu revisei. Como foi desenvolvido o assessment da materialidade para considerar o que é material em termos de riscos e oportunidades para divulgação. Então, embora a norma, quando a gente olha, ela tenha um aspecto muito mais conceitual da determinação da materialidade, inclusive sua divulgação, esse relatório traz um pouco de detalhe, mas que, na minha visão, é bastante importante para quem está lendo o relatório de sustentabilidade, para entender como é que foi feito esse assessment, porque isso vai ser feito por cada empresa individualmente, caso a caso, fatos e circunstâncias, e muda de uma para outra. Então, para a gente conseguir entender o que está sendo divulgado ali e por quê, considerando o que é material, porque a norma fala de divulgar o que é material, precisa entender como é que foi determinada a materialidade. Então,
esse é só um dos exemplos, né? Tem outros elementos ali que a gente vai olhando para projetar. Assim, uma coisa que a gente na área contábil não estava acostumado, efeitos de curto, médio e longo prazo, são informações prospectivas. Na contabilidade a gente olha o retroativo, a gente olha o prospectivo em relação, por exemplo, a classificação de curto, circulante e não circulante, né, compromissos assumidos e tudo mais para divulgar, mas esse tipo de informação, ele passa a ser, além de ser requerido, ele passa a ser importante, e é importante a gente entender também como avaliar e como divulgar isso num relatório. Então, acho que tem bastante coisa, assim, ele não é completo, né? Ele tem uma cara inicial, mas eu acho que dá também um direcionamento para outras informações a serem divulgadas. Legal. E pode falar um pouco sobre esse tema de asseguração razoável, que eu acho que os relatórios atuais não têm, e seria um nível de exigência que poderia ter preparação que as empresas devem estar pensando nessa a respeito? Sim. Você fala empresa, você fala não as firmas de auditoria, mas os preparadores que vão estar sujeitos... Isso. Então, de forma geral, né? Hoje, a norma que se usa para fazer uma asseguração, ela é uma norma para asseguração super abrangente, não é específica de sustentabilidade. Então, pode ser asseguração de outras métricas, de outros elementos que estão sendo assegurados. Então, se usa esse ISAE 3000. E aí, lá no ISAE 3000 já tem a possibilidade de fazer a asseguração limitada ou razoável, né? A limitada vai ser no início, né, como a gente sabe aqui, no período voluntário, 24 e 25, né? E o nível de exigência, inclusive de controles, assim, tem um entendimento do controle que a gente tem que fazer, mas quando a gente fala a gente, é o auditor, né? Entendimento do ambiente de controles, aquilo tudo que foi utilizado para levantar as informações, mas assim, quando a gente fazendo uma comparação simples, não é exatamente igual, mas fazendo uma comparação simples, é que nem comparar um relatório de ITR, que é uma revisão trimestral, com uma opinião de auditoria sobre demonstrações financeiras de final de ano. Quem tá acostumado a ser auditado percebe a diferença, o nível de profundidade que aumenta. Nos ITRs, pela norma de revisão, não é obrigado a fazer teste, mas sim trabalha com as movimentações que aconteceram, entendimento. Eventualmente é necessário fazer um teste ou aprofundar um pouco mais quando tem uma movimentação muito grande, mas na demonstração financeira anual tem os procedimentos de auditoria, que envolvem circularização, levantamento de documentação, testar, cálculo de impairment, tem um monte de coisa que é feita. Então, fazendo um comparativo, uma comparação simples, de novo, não é exatamente igual, mas a gente pode tirar por aí, o nível de exigência que vai partir de um ano 24 ou 25 para 26, quando passa a ser obrigatório, saindo de ISAE 3000 com asseguração limitada e indo para o ISSA 5000, que é específico, né, só um segundo aqui que minha bateria não... que é específico para os relatórios de sustentabilidade, a asseguração razoável vai requerer uma dedicação muito maior das companhias, uma preparação muito maior e uma estrutura de controles, e esse é o que mais me chama a atenção, para conseguir identificar as informações, capturar as informações, tratar as informações, submeter a asseguração razoável e divulgar as informações no relatório de sustentabilidade. Então, a mensagem aqui é: não subestime o trabalho que vai ser necessário pelas companhias para ter toda essa estrutura de informação de uma forma que seja possível emitir um relatório de asseguração razoável sem ressalvas, que é provavelmente o objetivo que a companhia tem. Então, a Jéssica, eu peguei o finalzinho da Jéssica falando, sim, se preparem, antecipem, mesmo que não vão emitir nada agora, comece a fazer o trabalho, porque é muita informação e, às vezes, dentro da companhia, se não tem um hábito, ou se não tem um histórico de elaborar GRI, TCFD, relato integrado, ou algum outro tipo de relatório de sustentabilidade, às vezes não sabe nem aonde são as informações.
Então, é importantíssimo antecipar, e o nível de exigência para uma asseguração razoável é muito mais alto em relação ao que é feito hoje. Legal. E você teria alguma recomendação para a governança na preparação deste primeiro relatório, nesse novo padrão? Eu acho que o importante, por exemplo, se você estiver falando de companhias abertas, né, quem aprova as demonstrações financeiras, no final das contas, das companhias abertas, antes da prova para a emissão, é o Conselho de Administração. Então, eu acho que é importante lembrar que o mesmo nível de governança que hoje se adota para as demonstrações financeiras, de responsabilidade, de aprovação, de questionamento, de monitoramento e tudo mais, deveria também já começar a ser pensado pelas companhias ou pelas suas governanças para ser implementado também para o relatório de sustentabilidade, porque no final das contas esse relatório também vai ser aprovado pelo nível de governança apropriado ou específico de cada entidade. Se estiver falando de companhia aberta, espera-se que o Conselho de Administração esteja envolvido. Então, de novo, antecipar essas discussões, se preparar adequadamente, antecipar essa interação com a administração também é importante para o Conselho de Administração, para a governança, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, quem está ali, que vai ter alguma conexão com esse tipo de relatório, para começar a entender o que a administração está fazendo, questionar as informações, questionar a obtenção, o tratamento, já identificar, a gente comentou, né, o nível de exigência que vai alterar das limitada para razoável, porque se deixar muito para frente, talvez não tenha tempo de fazer o endereçamento, e pode ser que a hora que a governança esteja lendo o relatório de sustentabilidade, identifique elementos que entenda que precisam ser alterados, e precisa ter tempo hábil para fazer isso. Então, já começar, ter em mente que o nível de responsabilidade da governança é semelhante ao das demonstrações financeiras e antecipar o envolvimento e as discussões. Legal. Estou pensando aqui no seu envolvimento no Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, no CBPS. Talvez você pode nos falar sobre algumas discussões que está tendo, porque acho que foi feito um grande passo para conseguir traduzir para português as primeiras duas normas, o ESSB S1 e S2, e talvez você pode nos falar quais outras informações já estão disponíveis e que têm sido as discussões do nível do Brasil, as informações disponíveis no mercado local? No site da Fundação de Apoio ao CPCS, que é a Fundação de Apoio ao CPCS engloba o CPC, que emite as normas contábeis brasileiras, e o CBPS, que são as normas de sustentabilidade. Tem vários materiais ali que já podem ser colocados. A gente tem uma conexão muito forte com o IFRS Foundation, o ISSB, tem materiais educacionais que estão sendo trazidos, tem todo um contexto também legal, né, de poder ter tradução. Por exemplo, a tradução das normas, de fato, quem faz é o IBRACON, que é quem tem a licença, e o CBP. O que nós fizemos no CBPS? A gente revisou as normas em português, fez adequações, mantendo o texto original em inglês, ou seja, o que a gente tem em CBPS 01 e 02 é exatamente igual ao IFRS 1 e S2. O que a gente olhou foi a gente fez uma confirmação, né, e uma checagem se tinha algum conflito com regulação ou lei local que requeresse alguma alteração. Isso não teve. O que a gente fez, de fato, foi fazer eu sei que as pessoas podem não concordar totalmente, mas o que a gente tentou fazer foi deixar escrito de uma forma que ficasse melhorasse o entendimento, né? Mais compreensível. Às vezes vão concordar comigo que não é fácil revisar aquele documento como um todo, bastante técnico, bastante conceitual, mas enfim, o que tem hoje de norma emitida são as duas normas que saíram lá pelo ISSB. A gente tem as mesmas normas em português que fazem parte do framework brasileiro, conforme a aprovação do CFC. E lá no site encontra-se também, tem resumos das reuniões, né? A gente tem uma reunião por mês no CBPS, tem resumos das discussões que são feitas,
tem as interações com o ISSB, e tem alguns materiais educacionais que estão sendo disponibilizados. Legal. E finalmente, alguma dica para as empresas, como que deveríamos se preparar, a parte educacional, a parte de estrutura, qual dica que você daria? Assim como quando a gente fala de normas contábeis, né, as normas de sustentabilidade, a primeira coisa é ler as normas, né? Porque como as normas são longas, às vezes o pessoal acaba deixando para depois a leitura ou acaba não necessariamente lendo de forma integral. Mas a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é a leitura da norma para começar a entender ou identificar as dúvidas, né? Como é que eu vou endereçar isso aqui? Né? Isso aqui faz sentido? Por que estão pedindo isso? E já começar esse tipo de discussão. Outro grande elemento que é importante nesse contexto é a integração muito próxima entre quem está acostumado a fazer o reporting com quem tem as informações de sustentabilidade, porque na maioria das vezes não é o mesmo time dentro das companhias. E não adianta deixar solto, né? Cada um faz uma coisa e no final junta. Não, o processo ele tem que ser integrado e tem que ser antecipado. A gente acaba repetindo isso bastante, acho que em outras apresentações, outros webcasts desses a gente já disse isso, e eu lembro que a Jéssica comentou também, mas antecipar, quanto antes começar a identificar, por exemplo, um diagnóstico, né, a gente chama de diagnóstico, ou uma identificação de status. Onde é que eu estou e onde eu quero chegar e como é que eu faço para chegar lá. A partir do momento que for feito isso, consegue elaborar um plano, né, um cronograma, um plano de trabalho, né, com diversos elementos ou diversas datas intermediárias, né, onde as informações começam a ser levantadas, começam a ser revisadas, criticadas internamente, até que sejam objeto de avaliação por parte do auditor independente que vai emitir o relatório de asseguração. Então, eu acho que é leitura das normas, entendimento que está lá. No próprio site do IFRS Foundation tem vários webcasts, estão em inglês, mas tem vários webcasts, e às vezes são webcasts de 15 minutos que falam de um tema específico, que começam a dar um pouco de prática aos elementos conceituais, que são muitos, né, dentro dessas normas. Então, é preparação técnica, integração das áreas que vão obter as informações de sustentabilidade, aqueles que vão reportar, ou aqueles que estão acostumados a reportar, por exemplo, a área financeira, a área contábil, né, a controladoria que está acostumada a fazer ITR, elaborar demonstração financeira, como é que a gente escreve isso normalmente, qual é o padrão de wording da companhia. Então, essa interação e a antecipação e a preparação técnica na leitura, de fato, das normas para entender o que as normas requerem. Legal. Obrigado, Ardito. E só olhando aqui algumas perguntas que estão vindo do público e provocações, Marcelo Lopes Filho está aqui perguntando se realmente o Conselho e o Comitê de Auditoria estão se preparando para essa transição do primeiro relatório. Temos é uma pergunta para mim? Eu perguntaria para os conselhos. Isso, não, Isso, por isso eu falei, é uma provocação. Se realmente... Assim, eu vou te falar a minha opinião. Se a administração da companhia não começou nem o processo de identificação do que ela precisa, qual é a equipe de trabalho, não leu a norma, ou seja, o processo não começou na administração, dificilmente o conselho, né, o comitê, a governança também vai... Porque assim, se não começou, se a companhia não iniciou o processo, dificilmente os órgãos de governança estão interagindo com relação a isso. Então, aí eu acho que a provocação é para os próprios órgãos de governança começarem a questionar, né, e incentivar, né, as administrações a iniciarem os procedimentos, os processos, os planos, né, de identificação e projeção. Isso, e a gente publicou, foi um dos autores da publicação do EBGC, né? Você participou, isso, né? Isso, daquela guia para o Conselho, que acho que é importante para o Conselho se preparar para isso. Eu acho que nós estamos chegando no final de nosso tempo aqui, e talvez eu vou pedir para
comentários finais. E talvez, Ardito, começando com você, em termos de dicas, comentários finais, o que você tem que compartilhar conosco? Não, obrigado pelo convite, agradeço o pessoal que está assistindo, espero que vocês tenham gostado. Mas eu acho que a minha principal observação é não subestime o trabalho que dá, né, a necessidade de estruturação, porque assim, a partir do momento que começa a ser requerido asseguração razoável, não vai ser planilha de Excel que vai conseguir levantar as informações que estarão sujeitas ao processo de asseguração. Então, antecipação, eu já comentei, vou só repetir o que eu falei na última resposta, né? Preparação técnica, antecipação do processo, identificação dos times, time integrado, envolvimento da governança e, de novo, comecem cedo. E não subestimem a complexidade e os desafios que terão pela frente. Legal, muito obrigado, Ardito. E agora, Melissa, algum comentário final? Oi, Kieran, vocês me ouvem? Sim, tranquilo. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram conosco nessa manhã. Gostaria de agradecer ao Kieran pelo convite, obviamente. Concordo plenamente com os comentários do Ardito. As empresas precisam começar, se já não começaram, né, precisam urgentemente começar a se estruturar, estruturar suas equipes, organizar processo, implementar práticas de governança para ontem, pessoal. Então, repito a frase que eu ouvi, né? A melhor data de termos plantado uma árvore era 20 anos atrás. A segunda melhor data é agora. Então, quem não começou ainda, vamos começar. É realmente um trabalho complexo. É um escopo levemente diferente do que as empresas estão acostumadas a fazer e que as equipes de sustentabilidade estão acostumadas a fazer. As áreas vão ter que caminhar de mãos dadas para conseguirem cumprir efetivamente o que a norma pede. E vejam que não foi fácil nem internamente, aqui dentro da PwC, a gente elaborar um memo de uma empresa fictícia. Então, imaginem aí um memo, né, um relatório efetivo de uma empresa real, com operações e com negócios reais. Então, qualquer dúvida, permanecemos à disposição. Boa semana a todos. Muito obrigada. Beleza. Obrigado, Melissa. E, Jéssica, os comentários finais? Acho que eu não vou ser repetitiva, acho que o Ardito fez um resumo ótimo e a Melissa também comentou, então, é aquela mensagem que eu sempre falo, né? Acho que antecipar, então, acho que é isso. Eu vou aproveitar para agradecer pelo convite mais uma vez, Kieran, agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui e acho que é isso. Muito obrigada. Legal. E a gente tentou responder as principais dúvidas que a gente estava recebendo, mas aqui tem os contatos diretos dos panelistas de hoje, aí pode entrar diretamente em contato se tiver dúvidas e quer tirar com eles, e com isso chegamos na parte mais importante do nosso webcast, quando o Rael vai anunciar o vencedor do Cesta de Chocolate. Olá, Kieran, bom dia a todos e todas, eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Paulo César, da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Paulo, para ser o melhor participante no nosso evento de hoje, e vamos entrar em contato para te mandar a sua cesta de chocolate. Alguns comentários finais para quem nos participou por 1h30 das 2 horas, você deveria receber um certificado automaticamente, que representa 75% de participação. E aí isso é o pré-requisito para atender às normas também do CFC para fins do recebimento do registro do treinamento do CFC-CRC. E aí, finalmente, nós temos na semana que vem, a gente vem recebendo muitas perguntas sobre temas de derivativos e aplicação de contabilização de hedge. E aí, devido a isso, na semana que vem, especialmente para aquelas instituições financeiras que agora estão aplicando esses conceitos nos seus livros locais. Aí tem uma série de dúvidas que a gente tem recebido e a gente resolveu fazer um evento sobre isso.
Então, na semana que vem, vamos falar sobre derivativos, o que é um derivativo, como funciona e o que são as operações de hedges, quais são os desafios práticos em utilizar esses instrumentos e essas opções contábeis. Com isso, gostaria de agradecer todos e todas que participaram e a equipe, a Joyce e Rael, que é nossa a equipe de apoio. Então, eu espero ver todo mundo na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira, como sempre.